nessa questão, pessoal, que perseverança implica em constância no caminhar, esse é um princípio bíblico muito interessante. Quando Deus ele faz a sua aliança com Abraão, o pacto abraâmico, depois que ele já tinha chamado Abraão em Gênesis 12, enfim, mas quando ele faz a aliança e ele institui a circuncisão, que é o símbolo da aliança de Deus com o seu povo, o que ele diz lá em Gênesis 17:1? Anda na minha presença e seja perfeito. A palavra perfeito ali no texto hebraico é tamim, que significa completo, pleno, íntegro. Então, ou seja íntegro. Ali a palavra perfeição, embora a palavra tamim significa perfeição, mas não é perfeição ali justamente o que o texto quer dizer. Ele está ali querendo dizer no sentido de integralidade. Ou seja, anda na minha presença e seja íntegro no sentido de que todo o seu ser esteja submisso à minha presença. Esse é o contexto ali. Esse é o conceito de tamim. Que toda a vida de Abraão. Então, para o cristão, não existe essa diferenciação entre vida secular e vida espiritual. Uma coisa que eu sempre digo aqui, uma coisa que precisa ser quebrada. Então, essa é a questão da constância no caminhar. Só que esse caminhar é na presença de Deus. O que isso significa? A gente tem uma tendência de pensar que caminhar com Deus é caminhar no caminho que ele diz. Então ele fala, Éder, é o seguinte, você é um meu servo, então você vai andar nesse caminho aqui, esse caminho que eu estou traçando para você. Mas essa não é uma ideia bíblica. Porque quando Deus diz ali para Abraão, anda na minha presença, a palavra presença, lepnei, que fala de face. Anda diante da minha face. Só que Deus não tem face. Logicamente que ali é uma figura de linguagem, no sentido de humanizar o próprio Deus, a fim de ter uma linguagem que o ser humano entenda. Mas a questão é de andar na presença. E aí, baseado nisso, ou seja, o pacto abraâmico consiste em andar diante da presença de Deus, a fim de que todo o seu ser seja submisso a essa presença, que é a questão da integralidade, da perfeição, a perfeição ali, no sentido de ser íntegro, completo, completamente submisso a essa presença, permanecer plenamente em Deus. O Salmo 18:30 vai dizer, o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Só que ali também tem uma certa diferença na tradução. Porque quando a gente lê o texto hebraico, o texto é Hael Tamin Dalko Inhat. O que isso significa? Se a gente for pegar a tradução literal, significa Hael, o Deus, Tamin, perfeito, íntegro, Dalko, que é caminho, Inhat, que significa é. Então, qual que é a tradução completa? O Deus, caminho perfeito é. Ou seja, não é que o caminho de Deus é perfeito, é que Deus é o caminho perfeito. Deus é o caminho perfeito. E baseado nisso, é que Jesus, lá em João 14,6, vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que ele está falando ali para o judeu? Sabe aquele texto do Salmo que diz, o caminho de Deus é perfeito, mas no sentido de Deus é o caminho perfeito? Jesus está dizendo, eu sou a manifestação do caminho perfeito de Deus. Então, permanecer em Cristo não é andar no caminho que Ele diz para a gente andar, é andar nele.